Nessa tarde, somos gratos a Ti, meu Deus. Obrigado por esse sol, obrigado por esse vento, a luz do dia, meu Deus. Obrigado pelo fôlego de vida, obrigado por estar aqui nesse lar abençoado, nosso irmão Antônio, mais sua companheira, sua família. Obrigado pelos irmãos em Cristo que aqui nessa tarde, a nossa irmã Ruth, nosso irmão Janderson, que chegou aqui nessa tarde para ouvir a Tua palavra. Todos os irmãos em Cristo que estão aqui nessa tarde, nos dê entendimento, sabedoria da Tua palavra, ó nosso Criador, Pai do nosso Espírito. Abra o nosso entendimento para entender essa infinita, essa graça maravilhosa que alcança muitas mentes no Brasil e no mundo, que está alcançando as pessoas se libertando dos homens e crendo na Tua palavra, meu Deus. Muito obrigado nessa tarde. Amém e amém. Graças e paz a todos os irmãos. Amém. Amém. Graças a Deus, estamos alegres nessa tarde, querendo adorar a Deus. Todos que estão aqui nessa tarde vieram para adorar a Deus, né? E nosso irmão Valdelino vai louvar e vai adorar a Deus aí com louvor. E todos nós vamos cantar junto com o nosso irmão nessa tarde. Amém, irmãos? Nosso irmão está com oportunidade. Olha, irmãos, graça e paz, né? Amém. Depois de muitos anos, né? A gente volta a louvar o Senhor, né? Já estava por aí afora aí, mas essa semana até um irmão me perguntou: Laudelino, como é que você tá? Tá bem? Eu falei: tô ótimo, melhor do que antes. Ele falou: não tá, porque você não tá cantando mais. Eu falei assim: é você que pensa, tô cantando é muito. Mas vamos lá, né, irmão? Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra, nem a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Quero ouvir vocês. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelha no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, enquanto aqui da terra eu desaparecer, e mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Amém. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abençoado, hoje nós vamos para a segunda parte. A volta de Jesus vai mesmo acontecer? Esse é o tema dessa tarde aqui. A volta de Jesus, a segunda parte, vai mesmo acontecer? Vamos ver o que a Bíblia vai falar, né, irmãos? Vamos ver o que a Bíblia vai nos dizer. Se veio, se já veio ou se ele vai vir. A Bíblia vai esclarecer se ele já veio ou vai vir ainda. Mas a Bíblia que vai falar, né? Vamos estar atento aí. Eu vou até alguns versículos aqui, irmão, lá na Antiga Aliança, que Apocalipse é a Antiga Aliança. Livro de Mateus é a Antiga Aliança, livro de Marcos é a Antiga Aliança, livro de Lucas é a Antiga Aliança, porque Jesus estava vivo. E quando Jesus está vivo, todos os livros que Jesus está vivo é a Antiga Aliança, porque Jesus está no cumprimento da lei, né? E a lei, né, ela foi dada por Moisés e a graça
veio por a ressurreição de Cristo, né? Jesus Cristo. João 1, né? 17. Então vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, irmão, no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 1. Eu quero chamar a atenção para algumas palavras aí dos irmãos. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar o seu servo e o que em breve há de acontecer. E ele enviou o seu anjo para torná-lo conhecida ao seu servo João. Em breve irá acontecer. Em breve. Já se passou 2000 anos. A América Latina não existia. O Brasil certamente foi descoberto há mais de 500 anos. Ninguém daqui era nascido. Olha só. Brevemente ia acontecer. Jesus falando com quem? João falando com quem? Escrevendo a igreja da Ásia, que estava passando por grande tribulação, porque João também estava passando essa grande tribulação. Apocalipse 1:9. Eu sou companheiro vosso na aflição. Então João, ele escreve, ó, em breve vai acontecer. Amém, queridos? Vamos lá. Agora, vamos lá para o livro de João. João, capítulo de número 16. João 16, do versículo de número 8 ao 11. João 16, de 8 a 11, irmão. Os irmãos que achou pode ler. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Vai, continua, até o 11. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Já está julgado. O príncipe desse mundo. Jesus, ele falou aí nesse versículo, vocês não vão me ver mais. Quando ele for subir, ele falou, vocês não vão me ver mais. Mas por que eles falam assim, o Filho do Homem virá nas nuvens com poder e grande glória? Mas Jesus falou assim, vocês não vão me ver mais. Jesus está falando de quê, irmão? Da vinda do Espírito Santo. Ele ia, o Espírito Santo vinha e habitar dentro do Espírito do homem. Simplesmente, vocês não vão me ver mais. O que é que Jesus estava querendo dizer? Que vocês não vão me ver mais na carne. Olha como é que é claro, irmão. Vocês não vão me ver mais andando por aí pregando sobre o reino, porque o Consolador estarão com vocês até a consumação do século. E que consumação do século era essa que Jesus está falando? O juízo para Jerusalém. Era a consumação do século, na era 70 lá, né, que Jesus profetizou naquela geração. Era a consumação daquele século. A consumação do aion, da lei, né, da escuridão, das trevas, que tudo simbolizava a lei. Então Jesus falou assim, eu estarei convosco até a consumação do século, que era o juízo que ele prometeu. O Filho do Homem virá sobre as nuvens. E João falou assim, ó, em breve vai acontecer, tá? Em breve. E ele falou com os discípulos, vocês não vão me ver, quer dizer, o Espírito Santo viria, convenceria eles daquele aion, daquele século, e convenceria eles do pecado e do juízo. O juízo veio na era 70, abençoado. Jesus, quando ele veio para o judeu, porque ele salvou o gentil pela graça. E quando Jesus salva as pessoas pela graça, não tem mais condenação, não tem mais julgamento, porque o sangue dele foi perfeito no Calvário. O sangue dele foi carmesim, e ele salvou, libertou, transformou para sempre. Para sempre. O sangue de Jesus, ele foi derramado para sempre. Não vai ter uma segunda vinda de Jesus para salvar as pessoas, mas não. Isso aí é mente religiosa. As pessoas usam esse termo de salvação. Você tem que aceitar a Jesus, você tem que vir na frente e levantar sua mão cansado, irmão. Ele já habita em você, você é mais que vencedor, abençoado com toda a sorte de bênção, e nenhuma condenação há no teu espírito. Quem pode dizer glória a Deus nessa tarde, irmão? Essa é a glória de Deus em nossas vidas.
Isso aí, então Jesus já reina dentro do nosso ser, Ele reina dentro de nós. O reino de Cristo, Ele está dentro de nós. Basta você crer. É glorioso, irmão, é glorioso. Agora vamos para Hebreus, vamos ver o que é que Paulo... Não, primeiro vamos em Lucas, irmão, depois nós vamos no Hebreu. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Vamos ver o que Jesus falou aqui também? Lucas 21, 36. Vigiai, portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-vos em pé diante do Filho do Homem. Esses eventos estão o quê, irmão? Preste ao quê? Acontecer. Nossa, será que Jesus estava contando mentira? Que ia acontecer depois que eu nascesse, depois que você nascesse? Se eu futurizar essa palavra, ela vai vir para o futuro. Futuro. Mas a palavra não é futuro. Você não pode futurizar ela. Jesus estava falando, irmão, para aquela geração, para aquele povo, né? Então, irmão, Jesus, quando Ele fala, Ele é fiel e verdadeiro. Ele é correto nas suas palavras. Foi o único homem que não pecou diante da lei, porque justo era o próprio Deus, né? Se manifestado em carne ali em Jerusalém. Então Jesus falou aí, em breve vai acontecer. Agora, irmão, vamos lá para Apocalipse 1:7. Apocalipse 1:7. Depois nós vamos entrar nas cartas paulinas, aonde vai nos apresentar, afirmar que Jesus não vem. Vamos lá. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Quem ultrapassou Jesus com a lança, irmão? O O soldado. Se Jesus vir hoje, todo olho verá, até mesmo aquele que ultrapassaram. Se Jesus vir hoje, aquele pessoal está vivo, irmão? Pelo amor de Deus, olha que clareza. Nosso Deus, misericórdia. Olha que clareza. Aqueles moços estão todos lá vivos. Quem é? Todo olho verá, até mesmo aquele que ultrapassaram a lança em Jesus. Eles têm que estar vivos. Já passou-se mais de 2000 anos, irmão. Olha que O clareza. sacerdote tem que estar vivo, né? Que clareza isso aqui, irmão. Mas vamos lá, vamos continuar. Mateus 24, 34. Vamos ver o que Jesus falou aqui com os discípulos também. É muita revelação, irmão. É muita coisa aqui na Bíblia. Vamos lá. Mateus 24, 34. E com toda a certeza vos afirmo que não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Esta geração, Jesus estava falando dessa geração aqui, nós não era nascido. O Brasil não existia, a América Latina não existia. Não passará essa geração. Então ele está falando com aquela geração. Olha que coisa simples, irmão. Vamos entender. Mateus 16, 28. Vamos lá. É muita Bíblia, é muito assunto, é muita revelação. Mateus 16, 28. Com toda a certeza vos afirmo que alguns do que aqui se encontram não experimentarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Olha, ele estava falando com quem? Com os discípulos. Se Jesus vir hoje, os discípulos, algum deles vai estar vivo? Não. Não, irmão. Olha que clareza. Era aquela geração. Vamos lá, Mateus 10, 23. Os irmãos aí que achar, pode ler. Mateus 10, 23. Quando, porém, vos perseguirem num lugar, fugi para outro, pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. A cidade, toda a cidade de Israel. O Brasil existia, irmão? Não. Eu era nascido? Você era nascido? Então toda a cidade de Israel. Olha só, irmão, que clareza, meu Deus. Vamos lá para Lucas 11. Lucas 11, 50 e 51. É muito importante, irmão, esse assunto, porque a clareza é muito grande. Lucas 11, 50 e 51. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhe digo que essa geração será considerada responsável por tudo isso.
Eu sou responsável pelo sangue de Abel, irmão? Não. Eu sou responsável pelo sangue de Zacarias? Não. Era aquela Geração. geração. Olha, irmão, que entendimento lindo. Vamos lá agora, irmão. Vamos lá. Vamos lá agora no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 37. Vamos ver o que Paulo falou aí? Agora nós vamos começar a entrar um pouco mais na vida aqui do pastor Paulo, né? Pastor não, apóstolo, né? Vamos lá. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Em breve, pois muito em breve aquele que virá e não vai o quê? Demorar. E não vai. Olha só, naquela geração. Olha como é que é claro. Agora vamos lá para Hebreus 9, 28. Vamos lá, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas. E aparecerá segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos os que aguardam. Ai, ai. Agora eu vou fazer uma pergunta aí para os irmãos. Né? Jesus vem sem pecado. Jesus tinha pecado, irmão? Não. Por aí você tira. Ele virá o quê? Sem pecado. E quando ele fala isso, ele está falando o quê? O juízo era da carne, era do homem. Porque Jesus, o próprio Criador, veio para o seu e o seu não receberam. Né? Então, irmão, isso aí é claro também, mas é muito claro. Agora, irmão, nós vamos entrar aqui nas cartas de Paulo já agora, viu, irmão? Entrar aqui nas cartas de Paulo. 1 Tessalonicenses, é o assunto aí da tradição religiosa, do teólogo, e eles vão ter revelação. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 13 até o 15. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante de Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Até quanto, irmão? Até o 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nos estivemos vivos, e os que ficamos à vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Agora vamos ler o 16 e o 17 atentamente. Vamos lá. Pois, dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os seus mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivemos vivos... Opa, parou. Os que estivemos vivos. E nós que estivemos vivos, olha só, era aquela geração. Paulo estava falando com os tessalônicos. Nós que estivemos vivos. Ele estava usando o quê? Aquela geração. Completa aí, irmão. Ó, depois disso, os que estivemos, olha, incluindo ele, vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha, irmão, Paulo estava incluindo ele e todos que estavam ali, os tessalônicos, incluindo o quê? Toda aquela geração. Maravilha. Agora nós vamos nós vamos voltar agora, irmão, um pouquinho mais para frente, em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 4. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se no dia do Senhor já tivesse chegado. Parou, depois você continue. Paulo está fazendo o quê? Exortando, alertando os irmãos. Olha,
O que estava acontecendo lá? Estava acontecendo um burburinho, uma falácia por profecia, por palavra, como se eles mesmos estivessem escrevendo, que a vinda já tinha acontecido. Então Paulo estava alertando a eles, olha, não aconteceu ainda, quer por profecia, quer por palavra, como se fosse nós estivéssemos escrevendo, mas irmão, como se me suporta mais uma vez, só um pouquinho, porque o que eu tenho que falar, eu vou ter que falar. Vocês têm que prestar atenção no que eu falo, no que eu prego, porque vocês foram salvos pela graça. Essa vinda não é para vocês, essa vinda é para aquele desobediente. Quem é desobediente? Aquele que não creram, né, no Filho do Homem, quando ele veio em carne, quando ele nasceu. Continua, irmão. Não deixe que ninguém os engane. De modo algum, antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vai, continua, vai. E este se opõe e se exalta acima de tudo, e o que se chama Deus, e o objeto de adoração, a um ponto de assentar-se no santuário de Deus, programando que ele mesmo é Deus. Nossa! Uma pergunta aí para os irmãos aí do YouTube, para os irmãos que estão aqui. Se Jesus vir hoje, o templo está de pé? Não. Sim ou não? Não. De novo, sim ou não? Não. Não! O templo não está de pé, então não procede essa volta de Jesus, irmão. Olha só que clareza, abençoados do YouTube, né? Você que assiste esses vídeos, né? O nosso irmão Márcio aí de Vila Velha, obrigado, irmão Márcio, por estar acompanhando conosco aí, assistindo esses vídeos aí, abençoado. O nosso irmão aí, André, do canal, obrigado, irmão André, por estar assistindo esses vídeos aí, né? A graça ela é muito maravilhosa. Irmã Bia, ô irmã Bia, aquele abraço aí de todos os irmãos aqui, irmã Bia, você que também acompanha esse canal, nosso irmão Robson, né, Itapetinga aí da Bahia, obrigado, irmão Robson, por estar conosco no nosso grupo. E a nossa irmã Maria da Conceição, que também está nesse grupo aí, obrigado, irmã Maria da Conceição, por estar assistindo esses vídeos aí, amém, queridos? Muito obrigado mesmo, e todos os irmãos aí do canal, todos os inscritos. Irmão, se Jesus vir hoje, o templo não está de pé, mas a teologia sistemática, a teologia, a tradição religiosa diz que vai ter uma construção de um terceiro templo, mas não tem base bíblica, irmão, não tem base bíblica. Não tem base bíblica aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse, não tem base bíblica. Aqui os irmãos do canal não tem base bíblica para a construção do terceiro templo. Eu vou fazer a pergunta, por quê? Porque nós somos o terceiro templo. Oh, glória! Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o terceiro templo do Espírito Santo. Derrubaram o primeiro, derrubaram o segundo, mas o terceiro não pode derrubar. Por quê? Porque ele é santo. Cristo santificou na cruz do Calvário. Cristo abençoou com toda sorte de bênção. Hoje nós somos mais que vencedor. Nenhuma condenação lá no nosso espírito, irmão. Isso aí é maravilha de Deus. Ô, irmão, eu fico maravilhado. Ô, irmão, e o homem da perdição, ele se sentou no lugar. Nós vamos chegar agora nisso aí. Quem era esse filho da perdição? Quem era esse iníquo? Quem era esse homem? Quem era? Irmão, nunca ouvi ninguém, eu fiquei no sistema religioso mais de 20 anos, eu nunca vi ninguém explicar sobre isso aí. Quem é esse homem? Quem é? Filho da perdição. Era um general, não era não? É o título. É o general, irmão, na era 70, essa profecia. Irmão, o curioso é o seguinte, essa profecia, ela veio lá dos Montes das Oliveiras. Essa profecia é uma profecia do Jesus da carne, do Jesus de Nazaré. Eu já cansei de falar e vou falar, enquanto eu estiver vivo aqui, eu vou falar. Jesus, ele sobe no monte, sentado no jumentinho, olha para a cidade e faz o que, irmão? Faz o que quando ele olha para a cidade? Chora, abençoado Joalício. Ele olha para a cidade, chora e profetiza. E essa profecia, irmão, aconteceu quando? Na era 70. Na era 70. Está escrito, irmão? Está escrito, está escrito. E tem
profecia sobre isso? Tem profecia, vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Daniel 9, vamos lá. Depois nós vamos lá em Jesus, na profecia de Jesus. Antes de Jesus tinha Daniel. 9, 26. Vamos lá? Vamos lá. Decorridas 72 semanas, o ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e os santos dos santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia, e assolações de todo tipo já foram determinadas. Olha só. Daniel profetiza a destruição de quê? Da cidade e do templo. Isso. Daniel profetiza a destruição da cidade e do templo. E Jesus profetizou isso também? Vamos para a Bíblia? 24 de Mateus, versículo 2. Vamos lá. 24 de Mateus, versículo 2. Vamos lá. Ele, entretanto, lhes observou: estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Olha, Jesus ele saindo do templo. Isso aí ele falando com os discípulos. Agora vamos ver ele sozinho, olhando para a cidade, sentado no jumentinho chorando e profetizando. Vamos ver Lucas capítulo 20, capítulos 21. Lucas 21, 43. Não, perdão, Lucas 19. Lucas 19, 43 e 44. Vamos lá? Vamos entender isso agora? Lucas 19, 43 e 44. Virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te ameaçarão, apertando o grande cerco contra ti. Também lançarão por terra tu e os teus filhos que estão dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a maravilhosa oportunidade que tivestes com a visitação de Deus. Olha, Irmão Elmar, pode falar. os grandes pregadores da mídia singular aí, né? Outros mais, Marco Feliciano, vou citar o nome aqui que nós estamos pregando a graça. E outros mais aí, eles nunca conseguiram explicar isso aí. Você pode olhar que esses caras fizeram várias vezes nos Gideões, mas eles nunca trouxeram um entendimento desse aí, sobre que Jesus profetizou, Daniel profetizou, né, da destruição de Jerusalém. E João fala lá em Apocalipse. Isso aí, sobre João a fala. profecia de Daniel. Também. É muito assunto, irmão, é muita revelação. Só dando uma pincelada. Se a gente ficasse aqui falando sobre isso, a gente ficava a noite toda aqui falando. Porque é muito versículo. Né? Então, irmão, ninguém nos explicou isso durante 20, 30, 40 anos. Ninguém. 15 anos, 20 anos, né, irmão Antônio? 15, 30, 40, 50 anos. Pessoas que morreram aí sem entender o Evangelho da Graça de Deus. E outra coisa, esses caras são tudo estudados. Eles são bacharel de teologia, são doutores, maior vendedor de livros do país, são esses caras. Pergunta o irmão Leomar, ou qualquer um dos irmãos aqui, se alguém tem alguma teologia. Eu nunca fiz. Você fez? Não. Pois é. Coisa só com o Espírito. Que é a Espírito graça, Santo. que é a revelação do Evangelho. Olha, irmão, eu sempre vou para a Bíblia. Por que Jesus falou assim, só existe dois senhores? A teologia está interessada no segundo senhor. Quem é? Mamon, grana, dinheiro. Né? Não está interessado no Criador. Porque o Criador em si, ele é o dono do ouro e da prata. Deus precisa de dinheiro? Não. Mas como eles obedecem o Senhor, o segundo Senhor, vamos ler para explicar para os irmãos dos canais aí? Vamos ler? Mateus 6, 24. Vamos lá. Mateus 6, 24. Para os irmãos aí do canal, né, ficar ligado aí e entender isso que nós estamos falando. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Um será leal e ao outro desprezará. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não por. Tá falando diabo, irmão? Tá falando diabo? Não. Tá falando o quê, mamão? Mamão é o quê? Dinheiro, grana, bufunfa, arame, carvão. Não poder servir a dois senhores. Se o diabo fosse uma criatura, um ser, Deus disse, você não pode me servir
e servir o diabo. Está falando o que? Mamon, dois senhores. A teologia obedece o que? O segundo senhor, Mamon. O interesse deles é obedecer Mamon, dinheiro, carvão. Por quê? Porque eles vão na antiga aliança, usa Malaquias 3:10, usa vários livros lá para poder arrancar, tirar dinheiro de você. A única coisa que ele tinha que tirar de você, o que era? O que é, irmão? O amor. Amor ao próximo, foi o que Jesus falou, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo como a ti mesmo. O próximo como a ti mesmo. Acabou, irmão. Tirar o dinheiro, tirar dinheiro de você, que Deus deu. Você é abençoado, está trabalhando 3 horas, 4 horas, 5 horas da manhã. Tirar o seu dinheiro para quê, irmão? Para a parede? Para a parede? Ah, vamos provar agora se Deus habita em parede. Atos 17:24, vamos provar isso? Vamos ver se Deus habita em parede, irmão? Vamos lá? Vamos lá. Atos 17:24. O Deus que criou o universo e tudo o que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários produzidos por homens humanos. Ele habita em parede, hein, irmão? Não. Ele habita em templos? Vamos para a casa do Senhor. Ou você é a casa, você vai para a casa do Senhor. Hebreus 3:6 diz lá que nós somos a casa. E como que uma casa pode ir em outra casa? A casa do Senhor é você que é templo e morada do Espírito Santo. Você é a casa, nós somos a casa. Esse aí que é o verdadeiro entendimento. E o que Pedro falou dessa vinda de Jesus? Dessa geração. Vamos ver o que Pedro falou? 1 Pedro 4:17. Vamos lá. 1 Pedro 4:17. Pedro era judeu. Hoje chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? O julgamento ia começar pela casa de Deus e em cima de quem? Deles, irmão? Olha só, o templo estava de pé, né? E o julgamento tinha que começar primeiro pela casa, pelo templo. E eles eram os primeiros a ser julgados. E qual será a desobediência daqueles que não creram na sua vinda? Que seria? Né? Vamos ver o que Tiago falou? Tiago 2:13. Vamos ver o que Tiago falou? Tiago falou uma palavra forte, hein? Vamos lá. Por que será, Tiago 2:13. Por que será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nossa, o juízo seria sem misericórdia, porque nem... Meu Deus, Senhor, olha o que Tiago falou. Tiago, irmão, que era da circuncisão, hein? Não entendia nada da graça. Tiago, porque ele falou daquela geração. Ele pregava a circuncisão, né? Ele foi escolhido pelo Jesus da carne a pregar a circuncisão. Aquela geração. Ele tinha que falar o quê? Isso daí, porque ele ouvia Jesus falar, João 16:8, né? O juízo, eu tenho que ir, porque o juízo vai acontecer. Se eu não for, o Consolador não virá. E o Consolador vai confortar o coração de vocês, vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ia convencer aquela geração. Vamos lá, irmão, vamos entender mais a fundo. Eu quero que os irmãos voltem aí, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, volte aí, que eu quero mostrar uma coisa interessante aos irmãos aí. Versículo 12 até o 17. 2 Tessalonicenses 2, 12 a 17. E sejam condenados a todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Peraí, irmão, peraí. Que seja condenado, vai, Todos os que não creram. Opa, alguém aqui cria aí? O Brasil existia? Que seja condenado todos que não creram. Nosso Brasil não existia, a América Latina não existia, nós não tínhamos nascido. Ele está falando com nós, irmão? Não. Paulo estava falando com os Tessalônicos. Vai, continua, irmão. Mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade.
E Ele nos chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmão, permaneça firme e apegue-se às tradições que lhe foram ensinadas. Quero que viva a voz de que, por carta nossa, que o próprio Senhor Jesus Cristo e o Deus do nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e a boa esperança pela graça. Oh, aleluia! Paulo estava alertando, irmão. Acredita nesse evangelho e na nossa carta. Tinha alguém escrevendo lá, tinha um burburinho que Jesus já tinha vindo. Jesus tinha vindo já, irmão. Quem era que estava, né, com esse burburinho que Jesus tinha vindo? Quem é que estava, irmão? Quem é que pregava a circuncisão? Pedro, Tiago e João. Quando você vai para o livro, um exemplo, segunda Coríntios, vamos lá, não está aqui não, irmão, eu lembrei de algo aqui, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1 em diante. Vai lendo até eu chegar onde eu quero, irmão. Espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, seja paciente comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo aprendê-los a Ele como uma virgem pura. Olha só, irmão, vou trazer um entendimento para os irmãos, hein? Lá no capítulo 25 de Mateus, diz que ele era o noivo, né? Isso aí. Depois da ressurreição, ele é o que, irmão, aí? O marido. A virgem. Quem é a virgem pura? O Espírito santificado de cada um. Ele falou, olha, vocês são como a virgem pura, ataviada para quem? Para o marido. Quem era o marido? Cristo. Depois da ressurreição. Vai, continua, irmão. Continua. Então já houve um casamento. Oh, que casamento, a igreja. O seu corpo formou a igreja, vai. E o que receio eu quero evitar que, assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, a mente de vocês seja corrompida e que se desvie da sua sincera e apuração devotação a Cristo. Pois se alguém lhe vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês o suportam facilmente. Parou, irmão, parou aí. Já entendi aonde eu quero chegar. Quem é que pregava um outro evangelho diferente? Quem era, irmão? Quem era? Lá no capítulo 1 de Gálatas, olha, sobre a minha revelação, os apóstolos que eram antes de mim, eu não fui até eles porque eles não me chamaram a atenção pela palavra deles. Por quê? O Jesus da carne já tinha sacrificado. E eles, por não entender a revelação da graça, eles começaram a perturbar o povo gentil. Olha, o gentil tem que sacrificar, o gentil tem que participar da Páscoa, o gentil tem que fazer Pentecoste, o gentil tem que se batizar, até ter um encontro com quem? Com o apóstolo do gentil. Olha, Pedro, você não está com a verdade do evangelho, né? Gálatas 2, versículo 14. Você, Pedro, não está com a verdade do evangelho. Por quê? Porque ele estava misturando circuncisão com incircuncisão. Então isso, irmão, não é o que? Não é necessário. Porque o evangelho da graça, ele não pode ser perturbado por ninguém, irmão. Por ninguém. Porque ele é que é verdadeiro. Ninguém tira o evangelho da graça. Ninguém consegue tirar o evangelho da graça. Isso aí traz, irmão, um alivio, um entendimento para a nossa mente. Porque, um exemplo, se existe o evangelho da graça, se alguém está pregando outro evangelho que não seja da graça, irmão, sai fora. Cai fora, não ouve, porque o interesse dele é mamon, ele está obedecendo ao Senhor que Jesus falou, não é o Criador, é o Senhor que se chama mamon. Esse é o verdadeiro entendimento. Irmão, agora eu quero te levar no mais profundo agora. Vamos lá, Marcos 13, vamos lá no que Jesus falou, vamos lá, Marcos 13, versículo de número 10.
Os irmãos que achou aí, pode ler. Vamos lá. Contudo, é dispensável que primeiro o Evangelho seja anunciado para todas as nações. Primeiro o Evangelho tinha que ser anunciado para o quê? Para acontecer todo aquele acontecimento. Mas será que o Evangelho foi anunciado lá? Será que foi, irmão? Foi. Sim, foi sim. Mas nós vamos provar mais uma vez que foi anunciado. Quem falou? O apóstolo Paulo, Colossenses 1:23. Vamos lá. Depois é Romanos 10:18. Vamos entender isso aí. Se é verdade o que está falando aí. Vamos lá. Colossenses 1:23 e Romanos 10:18. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, que tem sido proclamado ao plural, a todos os que estão debaixo do céu, e esse Evangelho, o qual eu, Paulo, me tornei ministro. Tira daí, pastor. Oh, a bênção de Deus. O glória a Deus pela vida dos irmãos aí, né? Agora vamos lá para Romanos 10:18. Vamos confirmar? Vamos confirmar mais uma vez? Se o Evangelho foi pregado lá naquela geração? Vamos lá? Mas então indago, será que não ouviram? Evidente que sim. Por toda a terra a sua voz ecoou, e as suas palavras até os confins do mundo. Nossa, que coisa limpa, né, irmão? Que evangelho verdadeiro. Irmão, Foi pregado o evangelho lá? Eles estão pregando aí hoje querendo que Jesus volte, irmão. Meu Deus. Está em Gálatas, que eles estão querendo, que Paulo fala que estão querendo falsificar o Evangelho de Cristo. O que eu estava falando de Pedro? O que eu estava falando? Quem é que está tentando falsificar? Os da circuncisão. Né? Paulo era da incircuncisão e aqueles que sobraram vivos lá como apóstolo, só tinha 4 apóstolos, irmão. Depois da ressurreição de Cristo. Quem é esses 4 apóstolos? Pedro, Tiago, João e Paulo. Pedro, Tiago, João e Paulo. Então Paulo confrontou com eles um dia, porque estava querendo implantar, né, a lei no gentil. Paulo chega a falar com ele, olha Pedro, nós somos judeus, de natureza, né? Só que o gentil não é pecador diante da lei. Nós sim, nós somos judeus, né? Mas eles foram salvos pela graça e eu também agora como apóstolo sou salvo pela graça. Meu entendimento é que a lei se tornou maldição, Pedro. Você não sabe disso, Pedro? Que a lei é maldição, que o Jesus da carne se tornou maldito. Isso é Gálatas 3:13. Gálatas 3, versículo 10 ao 13, está escrito isso. Você não sabe, Pedro, que o evangelho da circuncisão era maldição? Agora não, o evangelho é da incircuncisão, é o evangelho da graça, é a ressurreição de Cristo, é o Espírito. Pedro, pelo amor de Deus, que entra graça na sua mente, Pedro, para de persuadir os irmãos gentios que foram salvos pela graça. Pedro, você tem que entender isso aí, Pedro. Tiago, João, você também. Ah, Barnabé, você, Barnabé, se deixou corromper por eles, Barnabé. Para com isso, Barnabé. Você também foi salvo pela graça. Você está se deixando persuadir por Pedro, Tiago e João a questão de obras da lei. Nós não, Barnabé. Pelo amor que há na sua mente, Barnabé. Volta, Barnabé, porque nós somos salvos pela graça. Nós andamos por fé, sem as obras da lei. Maldito todo aquele que fazer obras da lei. A maldição está sobre a mente deles. Eles não entenderam a ressurreição de Cristo, o Evangelho, o Espírito de Deus. E é muito glorioso, irmão, falar sobre isso. É muito glorioso você falar da graça, sem enganar ninguém, sem persuadir ninguém, sem tomar dinheiro de ninguém. Sem falar que você tem que fazer o sacrifício da A, B ou C ou D. O sacrifício já foi na cruz. O sacrifício foi total. Com uma só oferta, Ele santificou para sempre. Com uma só oferta, Ele santificou para sempre. Então, qual é o sacrifício nosso? Todo domingo nós fazemos sacrifício, irmão. Com nossas perninhas andando aqui, ó. Só de boa. Para ouvir o Evangelho da Graça. Esse sacrifício maravilhoso, hein? Ninguém está tirando um centavo de você. Vocês inscritos, não dê um centavo aos senhores do mamão. Vocês, irmão, aqui não dê um centavo a homens, porque
comerá o pão do suor do seu rosto. Isso é para todo ser humano. Ninguém tem que tirar dinheiro de ninguém. Ah, mas tem que pagar energia e água. Vamos reunir aqui e abrir um salão aí, todo mês 10, 15 reais cada um, nós paga. Nós paga, sem tirar a 10ª parte. A 10ª parte era mandamento, era lei, era em Israel, era uma sentença em Israel, Malaquias 1:1, era uma sentença para o povo israelita. E nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção, irmão. E esse evangelho, ele é completo. O evangelho da graça não tem como refutar. Quando você encontra um religioso aí, começa a falar do evangelho da graça, irmão Antônio, eles ficam de boca aberta. Quando eles me topam, então, eles cortam a volta de mim. Aqueles que têm canudo, aqueles que têm teologia. Esses dias eu conversei com um que fez bacharel em teologia, irmão Antônio. Sentou do meu lado assim, ó. Eu falei, opa, eu já conversei com um teólogo, agora bacharel não conversei não. Mas vou conversar, o Espírito Santo vai esclarecer a mente dele. Eu falei, meu irmão, amém, querido? A gente vê aí que você é cristão, né, irmão? Sim. Da onde você é, irmão? Eu reúno numa denominação aí. Da onde você é? Irmão, sabe, o pastor X, né? Eu não gosto de falar nome de pessoas aqui, não gosto de falar em nome de instituição, eu não gosto disso, irmão. Não gosto. E esse irmão falou que era bacharel em teologia. Eu fiz só uma pergunta para ele acerca de Paulo. Bacharel em teologia, irmão, hein? Aí ele falou assim, rapaz, eu vou ficar sem te responder, não conheço isso aí, nem sei o que você está falando. Eu falei, não, irmão, você não fez bacharelado? Você não é bacharel? E o seu canudo? Eu falei com ele. Rapaz, tá lá, mas essa pergunta sua eu vou te responder, não sei não. Inscrito do canal, cuidado com bacharel em teologia, ele quer tirar isso, ó. E o Evangelho da Graça, ele traz uma pureza na nossa mente, irmão. Um entendimento perfeito na nossa mente. Quer ver? Vamos lá agora, vamos terminar, estou terminando, irmão. 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Vamos lá? Vamos terminar. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Pode ler. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Ei, irmão Antônio, foi comprado o quê, irmão? Por um alto preço. Preço de quê? De sangue. Vai ter preço de sangue novo, irmão? Já foi comprado por alto. Vós sois o templo do Espírito Santo, irmão. Esse é o terceiro templo, que ninguém pode se assentar, que ninguém pode destruir, porque o Espírito que habita em nós, ele é santo, ele habita no nosso espírito. A nossa carne para nada serve, para nada presta. Isso foi Jesus que falou, João 6,63. O Espírito que tem em vocês é vida e vivifica, e o Espírito, né, é vida, olha o que Jesus falou, mas a carne para nada aproveita. O Espírito que tem em mim, que tem em vocês aí, irmão, ele é abençoado, ele é santificado, ele é regenerado. Nós somos mais que vencedores e nenhuma condenação há. Por quê? Porque ele pagou um alto preço para nos deixar, né, com a mente ativada aí de Cristo. Vamos lá, irmão, agora 1 Coríntios 3,16. Vamos lá, 1 Coríntios 3,16. Terminando, irmão, terminando. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Mais um. Irmão, tá recheado isso aí. Se eu for ler aqui, eu fico lendo aquilo. Meu Deus, é muita revelação, irmão. É muita revelação. Quando Paulo, ele fala assim, lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 1, versículo 14, ele diz lá, olha, eu dou graças a Deus que a nenhum de vocês batizei, a não ser Cristo, a não ser Gaia, a família de Esther. Sabe por quê? Ele fala lá, porque eu não fui enviado para batizar,
com palavras de sabedoria humana, mas sim com... Vamos ler, irmão, vamos ler. Vamos ler. 1 Coríntios 1,17. Vamos ver o que Paulo falou? Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Tá vendo? Cristo, sabedoria e poder de Deus. Ai, se a cruz de Cristo... Pois se a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Eita glória, aleluia. Rapaz, isso é maravilhoso, hein? O poder de Deus é o Evangelho, não está no pula-pula. O Evangelho da graça é a pureza na mente das pessoas, irmão. Sabe por quê? Porque quando você entende o Evangelho da graça, o homem não manda mais em você. Irmão, consagração às 5 horas da manhã, viu? 3 horas da manhã, a porta lá do templo vai estar aberta. Então você é o templo, você vai lá no templo com a porta aberta. Entra na porta do seu quarto, porque você é o templo, né? Você é a casa, ora ao Senhor. E em secreto lá, o Senhor já sabe o que você vai falar. É verdade, é assim que acontece? Então, irmão, se nós somos o templo do Espírito Santo, não vai haver a volta de Jesus, irmão. Essa falácia ficou para a geração há mais de 2000 anos atrás. A teologia sistemática, a teologia, bacharel em teologia, todos os teólogos pegaram a passagem lá daquela geração, trouxe para essa geração, por quê? Por causa do Senhor, mamon, dinheiro, carvão, buffum, farame, querendo tirar isso de você, para você não comer aquele bife acebolado. O bife acebolado é muito bom, né, irmão? Meu Deus do céu. Será que uma 10ª parte do salário mínimo hoje dá para comprar uns 2 bifes? Ixi. Nossa, irmão. Quanto é uma 10ª parte hoje? Não sei, irmão. Faz 7 anos que eu não sei o que é isso. Quanto tá? Quanto tá hoje? Fala aí. Qual que é o salário mínimo? Não sei. O salário mínimo É 1.300. é 1.320, né? Então 132. 132 reais, nossa, eu vou comer o quê, meu Deus? Dá pra comer 3 quilos de picanha, irmão. 3 quilos de picanha. Você vai deixar de comer 3 quilos de picanha para dar para o homem, para o sacerdote humano comer? E fazer com que ele estude seus filhos na faculdade? Você vai deixar de comer o bife acebolado, da picanha, para dar para o homem estudar seus filhos na faculdade, os teólogos? Fazer mansão. Fazer mansão, comprar seu Corolla, sua Hilux, hein? Você vai fazer isso? Mas aqui ninguém vai fazer isso, porque todos entenderam a graça, amém, querido? Quem entendeu a graça pode dizer amém aí? Amém. Amém. Vamos orar? Deus querido e soberano, obrigado, meu Deus, nessa tarde, por esse entendimento, meu Deus, muito obrigado, que nós crescemos cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor, nosso Deus, o nosso Criador. Obrigado, Pai do meu espírito, Pai do nosso espírito. Obrigado, Pai do espírito aí dos irmãos aí, né, do canal, aí, inscrito nesse canal. Obrigado pela vida da irmã Bia, irmão Márcio, né, o nosso irmão Roberval, nosso irmão, todos os nossos irmãos André do canal aí que assiste esse canal. Muito obrigado. A vida do nosso irmão Cristiano França, nosso irmão Geraldo Moraes, que prega essa graça. Todos aqueles que pregam a graça de Deus, sem pensar, sem entender e sem falar sobre a volta de Jesus, que habita em nós, reinando em nós e faz com que nós reinamos em vida e em perfeita vitória. Todos podem dizer amém? Amém. Uma salva de palmas para Cristo. Glória a Deus. Aba, Pai. Aba, Pai.